A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nosso segundo devocional é que Deus nos dê constância. Eu tô pedindo a Deus isso, constância. Acordei hoje cedo mais uma vez, não tão cedo quanto ontem, mas acordei no horário bom, já fui passear com os cachorros, já pintei o cabelo, já escovei os dentes para a glória do nome do Senhor Jesus, já arrumei a cama, já abri as janelas. E é isso, gente. A gente tem que todos os dias tentar se reeducar, né? Nós, como seres humanos, a gente tende a fazer a vontade da nossa carne, que é sempre o comodismo. É sempre a gente estar acomodado às situações e limitado às situações. Então, o que Deus faz? Deus, ele faz a gente sair dessa zona de conforto. Ele faz a gente sair desse comodismo. Quando nós queremos melhorar, entendeu? Se a gente quer melhorar, Deus vai fazer isso com a gente. Então, antes de mais nada, eu quero orar agradecendo a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este segundo dia de devocional, pela sua palavra, Pai, ser cumprida na minha vida. Deus, eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por o Senhor me fazer vencer barreiras das quais eu não conseguiria sozinha. Senhor, eu te peço, Pai amado, Pai querido, nesta manhã, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Deus, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos capacitar, que nós possamos ter um dia abençoado na Tua presença, um dia cheio, Pai, de graça, de bondade, de misericórdia do Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Deus, eu te peço por essas vidas que estão assistindo, que o Senhor possa estar indo de encontro a este lar, esta casa, essa família, essa parentela. E Deus, libertando, modificando, nos ajudando, Pai, a vencer a nós mesmos. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Então, gente, eu vou fazer aqui a palavra, né, se Deus quiser. Peraí. A paz do Senhor, gente, um bom dia pra vocês. Hoje eu tô vindo aqui compartilhar com vocês o nosso segundo devocional para a glória do nome do Senhor. Mais um dia, né, conseguindo seguir aí no propósito, que Deus possa sustentar a gente todos os dias neste propósito. Bom, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês dois textos. O primeiro tá em Mateus, capítulo 15, versículo... Eu vou ler o capítulo 15 para a gente entender do que se trata, porque existe um questionamento aqui entre tradições humanas e mandamentos de Deus. Eu creio que todos têm essa dúvida, porque na Bíblia às vezes a gente pega lá, mas isso é a doutrina do homem. O que Deus, o que Jesus queria dizer quando se dizia isso? Doutrinas de homens. A gente sabe que existem os costumes judeus, né, as leis judaicas, que não são as leis de Deus. Então, olha só, como que a gente vai diferenciar isso? Mateus capítulo 15. Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões? Os judeus perguntando a Jesus: por que seus discípulos transgridem as tradições dos anciões? Pois eles não lavam as mãos, comem os pães, né, os pães. Lá em Israel, no Muro das Lamentações, existe um lugar aqui para lavar as mãos, e eles têm essa doutrina, que essa doutrina não é algo que foi um mandamento de Deus, mas foi algo que foi criado pelo homem. Ali tem as canequinhas que você não pode nem lavar na água corrente, tem que ser na água parada, lá na água que fica lá, aí você pega a água e lava assim, eu não sei, alguma coisa assim. E é um costume judeu, é um costume de homem, entendeu? Isso não foi Deus que mandou. Então o que acontece? Eles fizeram um exemplo também. No dia de sábado, a pessoa não pode caminhar muito tempo. Aí no costume judeu, eles não podem caminhar mais de 100 passos, você entendeu? Então são costumes que são doutrinas de homens e não de Deus. Só que as pessoas de hoje, elas distorcem, dizendo que quando a gente prega a doutrina da santificação, essa doutrina é a doutrina de homens, e não é. O que era a doutrina de homens era justamente os costumes, a tradição judaica. Um exemplo, vai sentar na mesa, tem que lavar a mão tem que ter um jeito para poder lavar, é com a canequinha, não pode dar mais de 100 passos. O alimento tem que ser, o exemplo, lá eles não podem ligar o fogo, mas não é nem que ligar fogo. O que eles fazem? Eles vão para um hotel de final de semana, né? E eles ficam o final de semana todo no hotel para não ter que cozinhar, para não ter que nada, para não ter que fazer nada, você entendeu? Esse é o costume deles, né? Então isso são costumes, não foi Deus que mandou, Deus não botou na Bíblia. Você tem que ir pro hotel final de semana, você não pode fazer nada na sua casa, fica lá no hotel então curtindo, é isso.
Isso é costume, doutrina, tradição humana, tradição de homem. Então as pessoas, elas distorcem o quê? Ah, porque quando prega que isso não agrada a Deus, que roupa curta não agrada a Deus, que veste curta não agrada a Deus, que calça não agrada a Deus, isso é doutrina de homem. Não, isso é santificação. Isso é a palavra de Deus. Aí olha só, por que é a palavra de Deus? Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Sanfonias, capítulo 1, ele vai dizer, por que Deus ele é contra esse modismo terreno? Bom, tá na Bíblia. Sanfonias, capítulo 1, versículo 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos dos reis e todos que se vestem com trajes desconhecidos. Desconhecidos, ou seja, em outras tradições está trajes estrangeiros ou também... no caso, né, no nosso caso, trajes mundanos, que não são aqueles que são compostos e conforme a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz o quê? 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, vamos lá, deixa eu fazer um breve estudo aqui pra gente poder entrar no que Deus me mandou e me confiou a passar a vocês, amém, gente? E é Deus que nos direciona neste lugar. 2 Pedro 3. Olha. 1 Pedro, gente, me perdoe. 1 Pedro 3. Semelhante vós, esposas, Leon, por favor. Leon. Semelhante vós, esposas, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que, se algum não obedece à palavra, possam ser ganhos sem palavra. Enquanto considere o vosso comportamento casto e irreverente. Se eu tô com uma roupa aqui mostrando o meu decote, sentada com a perna cruzada aqui, com a metade da perna aparecendo, eu tô sendo casta? Eu tô sendo reverente? Sento de perna aberta e kkkkkk e para um lado e kkkk pro outro, eu tô sendo reverente? Eu não estou sendo reverente, entendeu? Então, o adorno delas não seja o exterior, ou seja, o meu brilho não tem que estar no brinco que eu uso, o meu brilho não tem que estar numa purpurina na cara, na maquiagem que eu uso. Mas o que precisa ser o meu brilho? Dentro do meu coração. Ó, o adorno delas, ou seja, o exterior, no entrançado do cabelo, ou no uso de ouro, ou no uso do vestuário. Ou seja, às vezes nós queremos vestir roupas caríssimas, de marca, conceituadas. Por quê? Porque nós queremos chamar atenção. Gente, eu já cheguei no meu passado a pagar R$800 numa peça de roupa, porque naquele tempo R$800 era muito dinheiro, né? Hoje as peças custam o dobro, acho, mais ou menos aí. Mas 800, sabe, assim, coisas assim... Gente, num vestido que não cobria nem meu corpo, entendeu? Então, assim, pra que isso? O que eu ganhei com isso? Além de atrair olhares de homens casados, além de ser motivo de discórdia no casamento dos outros, além de atrair discórdia pro meu relacionamento, porque na época eu tinha um relacionamento. Então, assim, olha, mas que seja o homem interior, ou seja, precisa ser no meu coração, o qual ele não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso, quieto, que aos olhos de Deus tem alto preço. Você já reparou? Deus, ele se agrada que nós mulheres sejamos mais quietas e mansas. Você já reparou que a mulher, que ela é barraqueira? Eu falo que eu já fui muito já. Deus me quebrou muito através de um tratamento que Deus fez na minha vida, né? Que foi justamente no meu último relacionamento. Eu era totalmente estourada, barraqueira, tupetuda, e o negócio vai ser do meu jeito, batia no meu pé, eu quero ver você, e não sei o que. O que acontecia? Eu causava raiva no meu parceiro, eu causava raiva no meu companheiro. Então ele vinha pra cima de mim, eu ia pra cima dele, e era aquela confusão toda. Então, ou seja, você já reparou que quando uma pessoa fala, e ela tá lá te criticando, ela tá lá querendo que você avance pra cima dela, ela tá lá falando e batendo boca com você, e você fica quieto, você deixa ela com mais raiva. Por quê? Porque o intuito do diabo é que cause briga. Então, quando você não cai na armadilha do diabo, ele fica furioso, entendeu? O outro lado fica lá doido, te cutucando pra ver se você responde, pra ver se você retruca, pra ver se você revida. Mas nós, a Bíblia nos ensina, nós devemos ter um espírito manso e quieto, que esse agrada a Deus. Pois dessa maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos.
Então, ou seja, o marido, ele tá, um exemplo, né? Hoje a gente questiona muito, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Mas, por exemplo, irmãos, eu acredito nisso. Eu já tentei vencer com a força do meu braço. Eu já tentei vencer as coisas com a minha força da mão, que é pouca, né? Mas, e nunca deu certo. Só que quando nós oramos, quando nós colocamos diante do Senhor, né? Deus, ele age pela gente. E é isso que essa palavra está dizendo. Que a nossa confiança não tem que estar nas nossas palavras, nas nossas. Deus vai usar a nossa atitude, nosso comportamento para poder ganhar aqueles que não são. Então, voltando aqui, olha, eu vou ler de novo. 1 Pedro, quantas vezes? Ó, tá dizendo aqui, ó. Versículo 9. Não retribuindo mal por mal, ou maledicência por maledicência, porém ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que possas herdar uma bênção. Então nós devemos bem dizer. O mal, ele já fala, falar mal é simplesmente mal. Então eu não posso compactuar com o mal, porque eu sou luz. Aí aqui, ó, porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não fale maliciosamente. Aparta-te do mal e faça o bem, que busque a paz e siga. Então, ou seja, nós não devemos buscar contenda, nós não devemos buscar divisão, nós não devemos buscar confusão, mas sim buscar a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, quem é o justo? É o manso. Então, olha só, os ouvidos abertos às suas orações, mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal se fores perseguido daquilo que é bom? Então, ou seja, a Bíblia está dizendo, mas se sofredes por amor da justiça, felizes sois vós e não tem mais o terror deles. Nem fiqueis perturbados, porém, santificai ao Senhor em vossos corações. Leon, quieto. Santificai ao Senhor em vossos corações e estai sempre preparados para responder a cada homem e vos perdi a razão da esperança que há em vós com mansidão e temor. Então, gente, vamos voltar aqui para o texto que você está dizendo aqui, ó. Nós devemos santificar a Deus os nossos corações. Amém? Então, vamos voltar e a gente vai entender tudo que Deus está falando aqui pela misericórdia do Senhor. Aí a Bíblia diz bem aqui, né? Eu vou ler aqui no 15, ó. Aí no versículo 7... Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, glória, glória, aí, mas o seu coração está longe de mim. E aí é onde entra, mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas e mandamentos de homens. Então, ou seja, a doutrina do homem não é que nós nos vistamos compostamente e de maneira santificada para Deus. Porque a Bíblia também diz que os sensuais não herdarão o reino de Deus. Os lascivosos não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas de hoje, elas usam esse versículo aqui para dizer que quando nós ensinamos a doutrina da santificação, essa doutrina é a doutrina do homem. Não, isso é a doutrina do Espírito Santo de Deus. A doutrina do homem é você lavar a mão antes de comer. A doutrina do homem é você não poder caminhar 7 passos. A doutrina do homem, os fariseus lá, os da lei, eles dizem bem aqui, ó, aqui está dizendo no texto. Porque vocês dizem, qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe, isso é uma oferta, ou seja, eles entregam uma oferta aos pais. Tudo quando puderem ser aproveitado por mim. Eles entregam essa oferta, mas no intuito deles também usarem. Você entendeu? Então, tudo que puder ser aproveitado por mim. Ou seja, eles estão entregando a oferta, mas eles também querem aproveitar dela. Quando puderem ser aproveitado por mim. E não honrar seu pai e sua mãe, está livre. Então, ou seja, se você entrega a oferta, mas você não honra pai e mãe, tá tudo certo. Você entendeu? Então isso não é a doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus diz honrar a pai e mãe, né? Eles querem desonrar o pai e mãe e achar que a oferta deles é alta, é isso então? Aí olha só, assim validaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, ou seja, o mandamento de Deus é o quê? Honrar pai e mãe. O mandamento de Deus é o quê? Honrar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento de Deus, não idolatrar. O mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, que eu já falei já. Não adulterarás. Não
cobiçarás. O mandamento de Deus, não matarás. Mandamento de Deus, guardar o sábado. Isso são mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos eles cabem dentro ali do amar ao próximo como a ti mesmo e honrar a Deus sobre todas as coisas. Isso é no Velho Testamento, aos 10 mandamentos. Mas no Novo Testamento já diz o quê? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porém, quem ama ao próximo, quem ama a Deus sobre todas as coisas, o que ele faz? Ele honra a Deus sobre todas as coisas. E automaticamente, por ele honrar a Deus, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai adulterar, ele não vai fazer as coisas que não agradam a Deus. Ele vai honrar pai e mãe porque o pai e mãe é uma bênção? Não, ele vai honrar pai e mãe porque a palavra de Deus manda honrar pai e mãe. Você entendeu? Então, a Bíblia ela fala, ela explica aqui, que há uma diferença entre que são mandamentos e doutrinas de homens e mandamentos de Deus. Então, olha só, aí continuando aqui. Assim validaste o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque para a tradição deles, o quanto eles ofertarem tá bom e não precisam honrar pai e mãe. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinado por doutrinas e mandamentos dos homens. Ele, chamando a multidão, disse: ouve e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que procede da boca. Isso contamina o homem. Então nós devemos ter cuidado mais uma vez com a nossa palavra. Quantas vezes a Bíblia, ela diz pra gente ter cuidado com aquilo que a gente fala. Ter cuidado com aquilo que a gente profere. Foi ontem, eu ouvi algo muito interessante, eu até repostei lá no meu Instagram. Um cara, ele era chamado de ladrão. Seu vizinho sempre chamava de ladrão. Uma parábola, né? Um provérbio, sei lá. E aí nisso, sempre chamava ele de ladrão. Um dia ele foi preso. Ele foi preso e ele foi dado por inocente. Ele ficou preso. Ele ficou preso, mas lá dentro ele foi dado por inocente. Só que presta atenção numa coisa, ele saiu da cadeia e aí ele processou quem havia falado dele. E aí sabe o que aconteceu? Ele contando que na frente do juiz ele falou: olha, mas foi ele que falou isso, então hoje eu tô processando ele. Aí o juiz foi atrás de quem falou aquilo dele. E aí o rapaz falou bem assim: mas eu falei e não teve nada a ver. Eu falei e foi por falar. Palavras não podem ser levadas tão a sério. Mais ou menos isso, né? E aí o juiz falou: então vou fazer o seguinte com você. Você vai, pega esse tanto de papel aqui e pica ele e sai espalhando pela rua. Vai pra sua casa e volta amanhã. Aí nisso ele foi, saiu picando os papéis pela rua, picando papel pela rua, picando papel pela rua, picando papel pela rua, picando papel pela rua. E pronto, picou muitos papéis pela rua. E chegou na sua casa, voltou no outro dia lá pro tribunal, pra frente do juiz. E o juiz perguntou pra ele: você consegue pegar os papéis que você picou ontem? Ele: não, porque o vento já levou. Então assim é também com as nossas palavras. Quando nós lançamos palavras, o vento leva. Então às vezes a gente não sabe o que essas palavras vão causar. Então a gente precisa ter cuidado, porque a Bíblia também fala daquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então o que eu quero passar pra vocês nessa manhã a respeito do que o sonho que o Senhor ele me deu, né, em questão de vestes, em questão de usos, né, que são usar coisas que são consagradas. Hoje eu tive um sonho onde uma moça, ela ia louvar a Deus, e ela ia louvar a Deus, ela ia de calça, ela ia com um terno sem manga, assim, ó, aqueles ternos que mostram o braço todo, ela ia de calça. E a calça dela era até aquela calça social, não era uma calça jeans, não era uma calça... E ali, a mulher ela ia louvar a Deus, e no sonho, aquele louvor não agradava a Deus. Ela tinha uma voz muito bonita, mas aquele sonho não... Aquele louvor não agradava a Deus. Por quê? Porque ela estava com aquelas vestes. Porque ela estava com aquelas vestes chamando atenção para ela, né, em cima daquele público, em cima daquele altar. E ali... ela ia adorar e os homens olhavam para a bunda dela. Ela era desejada por conta da roupa que ela estava vestindo. Ela chamava atenção por conta da roupa que ela estava vestindo. E aquele louvor não subia para Deus. Aquele louvor não agradava a Deus. Então não importa se a nossa voz é bonita. Não importa. O que importa é se a gente adora no nosso coração. E adorar no nosso coração é adorar em corpo, alma e espírito.
É isso que é adorar. É por isso que Jesus ele vai dizer para aquela samaritana: eu busco aqueles que adoram, Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Então, se é em espírito, o meu espírito precisa estar de acordo e alinhado à palavra. Se a palavra diz que a sensualidade não agrada a Deus, aqueles que são sensuais não agradam a Deus, então a gente precisa respeitar a palavra de Deus. Eu via também, gente, eu vou ler aqui no livro de Isaías, Isaías é a mesma palavra, mas o que diz também? As mulheres, elas se contaminavam com álcool, elas ofereciam álcool, as bebidas alcoólicas, aquelas pessoas que eram, aquelas pessoas, deuses alheios, que chamava a rainha do céu, né? Isso está na Bíblia, no livro de Jeremias 44. E elas ofereciam. Deus também me mostrava a respeito das bebidas alcoólicas. Às vezes nós queremos dizer que nós somos cristãos, mas nós compactuamos com as coisas do mundo. Muitas das bebidas alcoólicas, muitas não, na verdade todas, elas são sacrificadas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é para nos manter focado, é para nos manter centrado naquilo que é a palavra. Tudo aquilo que tira a gente disso é usado para poder nos desviar da palavra. Então eu via o álcool também, né? Como que o álcool causa morte, como que o álcool, Deus mostrava, como que o álcool causa morte, causa acidentes, causa doenças. Então nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo quando nós ingerimos álcool, né? Nós devemos ter uma boa alimentação, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar dele, você entendeu? Então Deus, ele é um pai que ele quer o nosso bem. Você tá achando que Deus vai se preocupar com o que a gente vai comer? Você tá achando que Deus vai se preocupar com o que a gente vai fazer? É claro que Deus se preocupa, por quê? Porque Deus quer o nosso bem, ele é pai, então ele quer o nosso bem. Você já viu um pai? Claro que existem pais que não querem o bem, mas Deus não é como os pais naturais, como os pais humanos. Muitos pais desejam bem dos filhos, amam os filhos, mas existem pais que não estão nem aí hoje em dia, que a gente sabe que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. Mas, porém, o que acontece? Deus, ele cuida da gente. Ele sabe dar o que é bom aos seus filhos. Entendeu? Então, gente, eu tô passando isso aqui. Outra coisa também que o Senhor me mostrava nesse sonho é a respeito daquelas, sabe aquelas pulseiras de palha? Aquelas pulseiras de palha? Pulseirinhas de palha, aqueles negócios de miçanga, aquelas coisas. Que aquilo também não agrada a ele, porque aquilo é coisas sacrificadas a ídolos. Aquilo são coisas que são usadas para adorar outros deuses. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ai, Dani, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se eu digo que eu adoro a Deus com a minha boca, eu preciso adorar ele também com o meu corpo, com as minhas vestes, com o meu louvor. E o meu louvor não é só eu ter uma voz afinada. O meu louvor não é só eu saber cantar o hino com as letras certas. Não. O meu louvor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser de coração, de corpo, espírito, de inteireza para Deus. Eu adoro a Deus, eu digo que eu adoro a Deus, mas eu vivo a palavra de Deus. Eu digo que eu amo a Deus, mas eu tô aqui tentando fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos vigiar sim. Tem gente que fala, ai não, esse negócio de você não poder usar calça é doutrina de homem. Não, gente. O que é e outra coisa. Muita gente tá perdendo a salvação, sabe por quê? Vou falar, porque segue homens. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô pregando aqui. Eu não chego pra ninguém e fico falando, você tem que andar assim, você tem que andar assado, você tem que andar dessa maneira, você tem que andar... Quantas pessoas neste canal já tiveram experiências, depois de começarem a acompanhar aqui, experiências em sonhos, experiências em visões, experiências com o Espírito Santo de Deus mesmo. Vou falar uma coisa pra vocês, não precisa você acreditar no que eu tô falando. Ore você a Deus mesmo, você mesmo, pergunte a Deus, Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor. Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Senhor, eu quero adorar ao Senhor de inteireza do meu coração. Eu quero te adorar com corpo e alma e espírito. Diga isso pra Deus. E você vai ver Deus se revelar. Você tem pessoas que falam pra mim, ai Dani, eu queria tanto sonhar, eu queria tanto ter. Porque sonho é bíblico, gente. Deus se revelou a vários homens através dos sonhos. Então, eu quero ter essa experiência com Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a pedir dons a Deus, eu falei com Deus, Deus, me revela a vida das pessoas, me usa no dom da revelação, me usa no dom da profecia. E aí, sabe o que aconteceu? Deus começou a me dar revelações, mas primeiramente para corrigir a mim mesmo. Primeiramente, as revelações, elas vinham
para poder me consertar diante do altar de Deus. Você entendeu? Para me consertar do altar de Deus. Então, gente, é aquilo. Primeiro o dom vai vir, mas é primeiro pra gente se alinhar à vontade de Deus. O dom ele não pode ser usado pra gente barganhar com Deus. O dom tem que ser usado pra gente fazer a vontade do Senhor, você entendeu? Então Deus começou a me corrigir através dos dons mesmo que Ele me deu, através de sonhos, através de visões, através de sentir o Espírito Santo. Então, pessoas aqui também terão essa intimidade, também terão essas experiências, entendeu? Eu não peço que você acredite em mim, eu peço que você acredite em Deus. Então, se o que eu estou dizendo é de Deus, você peça a Deus. Fala bem assim, olha, Senhor, eu peço que o Senhor me mostre tudo isso. Eu peço que o Senhor me direcione, que o Teu Santo Espírito me direcione, né? Então, você fala isso com o Senhor, entendeu? E tenha a sua própria experiência com Deus, para que Deus venha te mostrar e te direcionar aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Então, isso foi o que Deus passou, nem mais nem a menos, foi justamente isso. E é isso, gente. Espero que você tenha um bom dia. Né? Deus abençoe você, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. O que eu ia dizer, muitas pessoas, elas, não, porque isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, pergunta para Deus. Pergunta para Deus, não vai em conversa de pessoas que já se desviaram do caminho do Senhor e estão lá só com a capa, não, tá? De que é crente, de que é isso, não, porque você pode ser crente de qualquer jeito, não. Crente você pode ser de qualquer jeito, cristão não. Cristão você tem que fazer a vontade de Deus, amém? E é isso, ó. Beijo no coração, bom dia pra gente. Deus abençoe.